Hey pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar aí do Rames Rodrigues. Simplesmente, o cara acabou com o jogo contra o Brasil, foi eleito o melhor jogador da partida, liderou a seleção da Colômbia e, por final, ainda calou a boca de muita gente. Vamos falar mais sobre isso, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like, beleza? Então, pessoal, depois da atuação do Rames Rodrigues ontem contra o Brasil, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, mas ao mesmo tempo, eu não sei nem o que falar. São muitas coisas aleatórias para dizer que talvez no final das contas nem se encaixe. Até porque, quando o Rames Rodrigues chegou no São Paulo, a história era: o São Paulo não pode se moldar ao Rames. Porém, a Colômbia, a seleção colombiana que é forte, demonstrou isso ontem contra o Brasil, a seleção colombiana pode. E no final das contas, gera muito resultado. Então, o que eu digo é o seguinte, na minha opinião: não importa se o São Paulo deve ou não se moldar ao Rames. O que importa é o resultado no final das contas. E então, até o momento, todos os técnicos que passaram pelo São Paulo, nenhum se dispôs a montar um esquema para o Rames Rodrigues jogar. Mas no final das contas, o que importa é o resultado. Se der resultado, é isso que importa. Se vier os 3 pontos no final, se o São Paulo performar bem, se o São Paulo disputar e levantar títulos, isso é que importa. Então a gente percebe que há uma briga de egos. É lógico que nenhum jogador é maior que a instituição, mas ao que parece é que primeiramente os técnicos estão preocupados em se garantir nos seus cargos, segurar o seu emprego, garantir ali o seu salário e depois vem um esquema tático ou uma formação qualquer. Mas enfim, o que importa é no final das contas gerar resultados. E isso foi provado ontem no jogo contra o Brasil. A Colômbia se demonstrou um time muito mais forte que o Brasil, muito mais preparado. Não importa se está mais tempo treinando junto, como o outro jogador falou, ou se não me engano o Bruno Guimarães na entrevista. Não importa. Não importa, mas gerou resultado. É isso que no final das contas importa. Então nós, torcedores são paulinos, ficamos com interrogação gigantesca, porque ontem a gente assistiu um dos melhores jogadores, na verdade o melhor jogador da Copa América, cumprindo várias funções, liderando a seleção da Colômbia, gerando muito resultado, foi eleito o melhor do jogo, mas no São Paulo o cara vira um fantasma. Então é lógico que há uma briga de egos nesse sentido, existem vários erros aí dentro desse processo. Nós, torcedores, não acompanhamos o time do São Paulo no dia a dia lá dentro, a gente não sabe, não pode cravar. É óbvio que existe uma briga de egos, mas uma coisa ficou muito clara: Rames Rodrigues, ele é craque, ele é um jogador diferenciado. Talvez no São Paulo, os técnicos que passaram lá não quis comprar uma briga de força com o jogador, mas ficou claro que o jogador é craque, ele é diferenciado. E na Colômbia, o time joga por ele, mas o final das contas é que isso gera resultado. Então não importa se o São Paulo for se moldar ao Rames, o que importa é que isso no final das contas vai gerar resultado. Então no mínimo os treinadores que passaram pelo São Paulo deveriam no mínimo ter testado, ter tentado aproveitar o jogador. O jogador demonstrou que é um craque. Agora também a gente sabe que existem muitos erros lá dentro também. Por exemplo, chega a notícia que os salários atrasados, talvez está devendo o cara. Então o cara não é aproveitado, o salário está atrasado. Como que o cara vai ter estímulo para jogar no São Paulo? Então é um pacote de erros que na verdade todos estão errados, todos têm uma parcela de culpa. Mas no final das contas é como eu sempre falo, quem paga o pato é o São Paulo. Por incrível que pareça, o São Paulo tem em seu elenco o melhor camisa 10 do continente e não é aproveitado. E o cara se transformou em um fantasma. O que ficou foi uma situação completamente constrangedora. Ficou constrangedora para o Júlio Casares, que estava lá. Ficou constrangedora para o Dorival Júnior, que estava na beira do campo assistindo de camarote o Rames Rodrigues acabar com o time dele ontem. Ficou uma situação constrangedora também para o São Paulo como um todo, porque não é possível, ou seja, os caras estavam certos. Vai falar o quê? Depois da atuação dele, vai falar o quê? Não tem o que falar. Então é eles assistirem e ficarem quietos e ver o Rames dando a resposta dentro de campo. Então foi isso que ficou muito constrangedor. O que deu para observar dentro de campo foi, do começo ao final, uma postura de líder dentro de campo, comprometido do início ao fim, até os 80 minutos que ele ficou dentro de campo. A questão da qualidade técnica, não tem o que dizer, o cara simplesmente demonstrou toda a sua técnica durante todo o jogo. Correu, marcou, deu passe, driblou, cobrou falta. Então
é inquestionável a qualidade técnica. A outra questão é a postura de liderança, como eu falei anteriormente. Outra questão, ritmo de jogo. O cara correu o jogo inteiro, marcou pressão lá na frente. E para finalizar, sangue nos olhos, o olho brilhando. Então não tem como o São Paulo ter um jogador desse dentro do elenco e não aproveitar e transformar o cara em um fantasma. E como eu falei anteriormente, todos têm sua culpa, inclusive ele. Mas a gente tem que ressaltar que salários atrasados, o cara não é aproveitado. Então não tem como o cara se motivar dentro do elenco. O São Paulo não tem como se dar esse luxo, pagando salário milionário ao Rames e deixar o cara afastado. Então o Zubeldia, ele tá com uma pulga atrás da orelha, ele tá com um trabalhão aí para resolver, um pepinão para descascar, porque a Copa América logo logo vai acabar e ele cabe muito bem no time do São Paulo. Na minha opinião, ele jogando do jeito que jogou ontem, é ele e mais 10. Não tem como, que é o time do São Paulo, o elenco falando, com a seleção colombiana, que colocou o Brasil no bolso. Então a resposta veio dentro de campo. Então aqui de fora a gente não sabe qual o nível dessa briga de ego, mas uma coisa é clara, que o São Paulo precisa do Rames e não tem nenhum jogador à altura do Rames, à altura da qualidade técnica do Rames. Até porque Luciano não é 10, a gente viu aí nos últimos jogos e a gente precisa do cara, ainda mais o elenco do São Paulo disputando o Libertadores, enfim. Deixe aí nos comentários também a sua opinião, o vídeo de hoje foi esse e desde já não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Vamos São Paulo!